Obrigado, Adriana. Não. Deixa o áudio. Oi? Deixa o áudio. O áudio fechou, né? Tá só o nosso áudio, então. Vamos lá. Ok. Gente, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11 do nosso livro, Como as Pessoas Mudam, né? Já demos aí vários passos e eu vou colocar aqui agora a tela do nosso PowerPoint aqui para para vocês irem acompanhando. Ok aí? Alguém me responde? Vai. Não? Você... Ok, Aqui, então, compartilhar. então só um instante. Você foi para o Meet. Então, ó, apresentar agora. Isso. Tela inteira, uma Tela janela. inteira. Você não quer uma janela, não? Não, né? Aí eu vou compartilhar. Isso. Ok, agora eu vou pular a minha tela aqui. Ok? Não, está aparecendo isso aqui. Ok, então. Então, ó, nós vamos caminhar aí pelas telas, né? E vamos desenvolver a nossa aula. O capítulo 11 trata de uma nova identidade e de um novo potencial. Quando nós olhamos para as lições anteriores... Clica no F5 que melhora. Oi? Clica no F5 que melhora. Ah, tá. Aí vai ficar central lá. Isto. Aí? Ok. Certinho aí? Ok. Certinho aí? Não, alguém tem que me Tá responder. ótimo mesmo, tá bom, melhorou bastante. Obrigado. Obrigada. Dá um retorno aí, Demar, quando ele te pedir. Ok. Quando nós olhamos para as lições anteriores pelas quais nós passamos, a gente vê a preciosidade, né, dessas lições para a nossa vida, né? Quanta sabedoria estruturada na palavra de Deus, né? Através dessas lições que a gente viu domingo após domingo, a gente pode ver a maravilhosa obra que Deus quer realizar nas nossas vidas. E como que ele faz isso, né? Através da sua palavra, e estamos usando o livro para nos ajudar. Ele faz mostrando a raiz dos nossos problemas e os verdadeiros caminhos para a gente buscar solução para esses problemas. O que Deus quer na nossa vida é nos transformar dia a dia para sermos mais parecidos com seu Filho. Ok? Nas primeiras lições, a gente viu as lacunas que existem no nosso evangelho, na prática do nosso evangelho, espaços que a gente abre e a gente preenche, né, com outras coisas que vai ocupando a ação de Deus na nossa vida. Nós vimos as lutas que nós travamos contra o mundo, contra os nossos desejos carnais, contra o maligno. Nós vimos a certeza de que o nosso destino é seguro, a nossa vitória é certa, mesmo quando a gente enxerga mais dificuldades do que as vitórias. Nós vimos, né, que nós temos um relacionamento de tal forma, de tal intimidade com Deus, que podemos ter, né, que somos como casados com Cristo. Cristo é o nosso marido. E Deus sendo o nosso marido, Cristo, né, ele provê na nossa vida cada uma das nossas necessidades.
Vimos também que, além das experiências pessoais, nós somos uma comunidade, um povo, né, que está sendo preparado, uma igreja que está sendo preparada para a glória eterna, né, do nosso Deus e para nós desfrutarmos disso, né, eternamente. Nós vimos a necessidade da gente conhecer a ampla perspectiva das Escrituras. As Escrituras anunciam Jesus desde o Velho Testamento, desde as alianças que o Senhor Deus foi fazendo com o povo de Israel. E são várias as perspectivas que a gente deve compreender. Nós vimos o realismo bíblico, né? Que a Bíblia não esconde nada. A Bíblia mostra os defeitos. A Bíblia mostra as falhas das pessoas que participaram da revelação. E isso é muito importante para nós, esse realismo bíblico. Nós vimos o livro também destacando a figura do deserto. E ele usa a figura do deserto para expressar os calores que nós enfrentamos na nossa vida. Os calores, né, são as dificuldades, são as lutas, são as perdas, as frustrações, as nossas falhas. Esses calores, né, o livro representa como o deserto, né? E que nós não devemos ser como aquele arbusto no deserto, que não tem água, né? Não fica verde, mas nós devemos ser como o arbusto que está sendo alimentado, que está sendo regado, que produz fruto verdadeiro. A produção do espinho, né? O arbusto, né, no deserto, ele produz espinhos, né? E a árvore bem regada, ela produz frutos. Nós vimos também o que nos prende em continuarmos a produzir espinhos. Por que estamos enredados, né, em dificuldades? Por que estamos sofrendo, né, mais do que deveríamos sofrer? Por que a gente não consegue, às vezes, mudar, né, a nossa realidade? Vimos também a necessidade de um alegre descontentamento, né? Ao mesmo tempo que estamos alegres, porque Cristo já nos alcançou, já apresentou para nós uma proposta nova, nós, ao mesmo tempo, estamos descontentes, porque ainda estamos presos a esse corpo, a essa carne pecaminosa original das nossas vidas, né? E vimos também a razão de não guardarmos do 4º ao 10º mandamento, simplesmente porque não observamos os 3 primeiros mandamentos. E os 3 primeiros mandamentos, né, a gente pode recordar, seria o quê? Amar, né, o Senhor acima de todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer ídolos, né, na nossa vida, imagens de escultura, não praticar idolatria na nossa vida, mas ter apenas, né, o nosso Deus, como nossa referência. E guardar o sábado, né? Esses 3 mandamentos são em relação ao nosso Deus. Aí a gente, por não observar esses 3, a gente falha em todos os outros, porque a gente não está dando a primazia, a importância para os 3 primeiros, né? É isso aí. Desprezar, meus irmãos, todas essas lições aí é comparado ao fato ou à experiência da gente pegar algo, um aparelho para usarmos, um aparelho novo, né, que a gente não conhece, e nem olharmos o manual, não olharmos as instruções básicas para
colocarmos esse aparelho em funcionamento, ou então pegarmos algo para montar, algo complexo que depende de montagem, e não olharmos o passo a passo necessário, né, para a gente ter bom êxito. E quando a gente age assim na nossa vida, desprezando todo esse embasamento, a gente está buscando, perdendo tempo e colhendo frustrações na nossa vida. Fadado ao fracasso. A gente viu essa figura aí, né, nas nossas lições, ó, que representam as duas árvores, né? A árvore de raiz boa, a árvore de raiz má. A árvore de raiz má, ela produz o mau fruto diante do calor, né? Ambas estão diante do calor. Da situação, né, em que a pessoa está exposta, né? O calor aí é a situação na qual a pessoa está exposta. Ela vai produzir o quê? Né? Um mau fruto ou um bom fruto? Aí vem a questão, né? Quem não está em Cristo, às vezes a gente estando em Cristo, né? Se nós não colocamos a nossa força nele, a nossa busca nele, a produção nossa será de quê? De espinhos. Passando pela cruz, a produção é de frutos. Então, é o que a gente vai ver hoje aqui, né? Muito bem. Cada passo desse livro prepara cada um de nós para uma mudança. Cada princípio fundamental apresentado visou, meus irmãos, nos preparar para um resultado melhor, para uma mudança para melhor. Então, meus irmãos, se a gente tivesse desprezado essas instruções, se os autores, né, não tivessem cuidado de apresentar cada uma delas, a gente estaria fadado ao fracasso e à frustração, pois a gente não estaria, né, devidamente embasados para a gente aplicar aquilo que Deus tem para nós. Daí a comparação que ele faz com o manual, né? Então não dava para pular as primeiras aulas que a gente teve, né? Para passar agora, então, para a prática. A graça de Cristo e as dinâmicas da mudança com as circunstâncias que nós vivemos, com a nossa inclinação para atividades pecaminosas. Oi, alguém? Oi. Eu estou pedindo, é porque deu uma travadinha na internet de vocês, não é? Se for possível, você... na hora que você começou a falar, depois que a Pets falou agora, se puder repetir? Tá, ok. Eu quis dizer o seguinte, que cada princípio deste livro que a gente estudou visou preparar-nos para um resultado melhor, para uma mudança. Se a gente desprezasse essas instruções, a gente estaria fadado ao fracasso e, no mínimo, a frustrações, como a gente experimenta na nossa vida. Porque falta o embasamento. Aí a Beth falou o seguinte, por isso que a gente precisa consultar as instruções. Daí a comparação, né, ao manual, né? O passo a passo, né, que é necessário para nos embasarmos, né? Esse livro nos apresenta a graça de Cristo e as dinâmicas de mudança vinculadas, de fato, às circunstâncias, ao calor da nossa vida, às dificuldades que a gente enfrenta. E também considerando a nossa natureza pecaminosa, o nosso coração enganoso. Esse livro examina cada uma dessas situações. Sempre à luz da palavra, né, gente? A gente fala do livro, mas o livro é todo embasado na palavra. Se a gente não passasse por cada uma dessas lições, a gente não enxergaria completamente a formidável, né, a espetacular, a importância, né, da obra de Deus na nossa vida.
de Jesus, o valor da obra de Jesus na nossa vida. Quando a gente passou pelas perguntas do raio-x, né? Que foram várias. Quando a gente se debruça sobre aquilo ali, a gente vê o tanto que a gente carece, né? Da obra de Jesus na nossa vida. Passa a valorizar mais. A gente não pode ignorar a natureza dos nossos problemas. Quais são os nossos problemas? Os nossos pensamentos e as motivações pecaminosas do nosso coração. Eu queria abrir oportunidade para quem quiser se lembrar de um versículo que fala ao seu coração, dá sinal aí para o Ildemar, e o Ildemar me interrompe, ou então você mesmo com o áudio me interrompe, porque aí a gente experimenta, né, de ouvir o versículo e enriquece a nossa lição, ok? Mas vamos seguir então. Quais os recursos, então, meus irmãos, que nós temos em Cristo para lidar com os conflitos do nosso coração? A Beth vai destacar aqui um versículo. Ó. Lá em Jeremias 17:8, né? A gente fala, a gente ouve, né, o Senhor falar. 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor conhece. Esquadrinha, né? O versículo seguinte fala isso. Então, se a gente fosse apoiar no nosso entendimento, nas nossas sensações, nos nossos, né, pensamentos, a gente vai estar se embasando em algo muito perigoso, né? Extremamente enganoso. Então, olhando para essa pergunta aí, quais os recursos que temos em Cristo para lidar com os conflitos do nosso coração? A cruz, meus irmãos, é o único lugar de esperança se nossos maiores problemas... Por quê, né? A gente faz essa pergunta aí. Por que a cruz é o único lugar de esperança se nossos maiores problemas estão dentro de nós? A resposta é simples e a gente vai desenvolvê-la durante essa lição. A proposta do capítulo é nos mostrar como a vida, a nova vida em Cristo, nos livra da idolatria que controla a nossa vida. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, quando Cristo não está presente de verdade no nosso coração, quando não abrimos espaço para a ação de Cristo no nosso viver, nós vamos criando outros ídolos, outros deuses, e acontece uma idolatria na nossa vida. E isso atrapalha, né, o objetivo que a gente quer alcançar. O Cristo que habita em você. Nós vamos destacar um pouco aqui agora sobre, pensando nessa pergunta aqui, né, quais os recursos que temos em Cristo para lidar com os conflitos do nosso coração. Nós temos esse potencial, esse poder para, de fato, sermos vitoriosos na nossa luta para enfrentar os calores da nossa vida? Todos nós medimos o nosso potencial. Todas as pessoas medem o seu potencial. Se a gente pensar nas crianças, um bebezinho ainda, o bebezinho começa escorando numa cadeira, depois escora num sofá e dá um passinho para o lado, e depois ele se aventura em dar um passo soltando a mão, e gradativamente ele vai dando mais passos, porque ele vai descobrindo o seu potencial para andar. Até onde ele pode ir, né? Vai criando, vai adquirindo confiança, né? Vai se testando ali, né? Quando ele se lança, né, em dar um passo sem segurar,
ele olha ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo assustado, né? Uma cara dupla, assim, que só os pais conseguem avaliar, né? A duplicidade de sentimentos ali no bebê. Os adultos, nós, os adultos, também nos preocupamos em nos autoavaliar quando a gente tem, né, um desafio pela frente. E, normalmente, as pessoas se avaliam olhando para a influência familiar que recebeu, olhando para a educação que recebeu, para a formação técnica que recebeu, olhando também para os seus talentos pessoais, olhando para as experiências que já teve e para os sucessos que alcançou. Essa que é a forma das pessoas normalmente Então, se avaliarem. Podem avaliar os fracassos e avaliar os sucessos, né? Mas para um cristão, meus irmãos, essas referências não devem prevalecer. Elas têm o seu valor, claro, porque tudo de bom que acontece em nós, nós sabemos que são bênçãos de Deus para nós. Mas o cristão, ele não pode se avaliar apenas por essas referências. Quando a gente se prende a essas referências, a gente omite algumas questões. Eu vou citar algumas omissões aqui. Olha, a gente omite como um cristão pode sentir-se despreparado e preparado ao mesmo tempo. A gente omite como você pode reconhecer fracassos do passado e fraquezas do presente e, mesmo assim, se apresentar para o desafio, para você fazer algo que você nunca fez. Omite também porque alguns de nós podemos admitir não possuir bons exemplos familiares, nenhum histórico, né, de sucessos, de experiências, e mesmo assim a gente crer, né, que temos potencial para fazer algo bom e genuinamente bom para as pessoas, para o nosso próximo. E omite, né, porque cristãos podem ter esperança e coragem para enfrentar as mesmas coisas com as quais falharam anteriormente. Então, olha que diferença, né? O cristão admite que ele não é completamente capaz para aquilo, para os desafios, mas ele crê verdadeiramente que Cristo o capacita para aquilo que Cristo o tem chamado para fazer. A fonte do verdadeiro potencial nós vamos ver a seguir. Vamos ler juntos aí, meus irmãos? Vocês me acompanham lendo aí, cada um, sem abrir o áudio, né? Mas lendo juntos, esse versículo de Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse aí, meus irmãos, é o grande milagre do Evangelho. O Evangelho se resume nessa experiência. Nós, cada um de nós, crucificados com Cristo, Cristo vivendo em nós. Essa é a fonte do verdadeiro potencial, Cristo vivendo em nós. É esse milagre aí que determina o nosso potencial para as mudanças necessárias em nosso viver. O tema do nosso livro é isso, né, meus irmãos? Como as pessoas mudam.
E essa é a fonte da mudança. Cristo vivendo em nós, nos capacitando para essas mudanças. A Beth vai ler um versículo aqui. Não, eu só queria voltar um pouquinho lá em Jeremias 17, né? Porque fala, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí vem a comparação, porque ele é como árvore plantada junto às águas, né? A figura que a gente falou lá atrás. Mas eu quis destacar aqui é isso, né? A palavra do Senhor falando: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente está fadado mesmo ao fracasso. Então, agora em Cristo, Cristo vivendo em nós, aí já não vai ser a nossa carne, né? Não vai ser o nosso entendimento, mas a ação de Cristo na nossa vida. Quando a gente vive dessa fonte, né, bebe dessa fonte de potencial, a gente deixa de lado aquelas referências de potencial humanas, né, que nós destacamos, né? Ou de fracasso, ou de confiar em si mesmo, de né? confiar em nós mesmos, né? A gente passa a confiar na ação de Deus em nós pelo seu Espírito. Então, meus irmãos, a cruz de Cristo não é só a porta de entrada para um relacionamento com Deus. Pela oração, conhecer a palavra. A cruz não é só a garantia de uma vida eterna, de uma salvação eterna, de nos livrar de uma condenação eterna. A cruz é mais, né, do que isso, pois ela passa a definir a nossa identidade e ela passa a definir o nosso potencial. Vamos ver o versículo seguinte aí, olha. Quantas vezes a gente se detém, né, a pensar nisso? Eu aceitei a Cristo, eu estou salvo e deixa a vida rolar, né? Às vezes a gente cresce com esse entendimento distorcido ou pensa assim, deixa para lá os outros efeitos maravilhosos, né, do sacrifício de Jesus, né? Fica uma experiência incompleta, Limitada, né? Limitada, incompleta, e a gente perde, né? Vamos ler juntos aí esse versículo? Romanos 8, 9 a 10. Erdman, antes de Oi. ler, clica em ocultar, que aí a mensagem que está aparecendo aí, o Mito está compartilhando sua tela, ela some. Que aí dá para ver o versículo todo. Ai, tá. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Com o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, surge um novo poder para vivermos mudanças em nosso dia. Mas olha a expressão aí do versículo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? Vamos a entender isso melhor. Através de 3 verdades redentoras. A primeira verdade redentora é esse fato redentor aí. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Curtindo? Não, é de trás. Tá, peraí. Quando Cristo foi crucificado, meus irmãos, todos os cristãos foram crucificados com ele. Todos os cristãos foram crucificados com ele. Quando Jesus morreu fisicamente,
todos os cristãos morreram espiritualmente. Olha aí um entendimento teológico importante para cada um de nós. Então, com Cristo, nós fomos crucificados e morremos espiritualmente. A afirmação de Paulo, estou crucificado com Cristo, indica uma ação permanente na nossa vida, alterando o que nós somos agora e alterando também aquilo que nós continuaremos a ser. É uma ação permanente no nosso viver. Edman, Oi. você falou aí, vê se eu entendi corretamente. Você falou aí que quando Cristo morreu fisicamente, nós morremos espiritualmente. Ok. Disserte um pouquinho mais sobre isso aí, por favor. É a questão da carne, né? Da gente... É porque nós continuamos, Vinícius, com o nosso corpo de corrupção, de pecado, a nossa inclinação para o mal. Então, essa realidade carnal continua na nossa vida, mas nós temos a oportunidade de nos beneficiarmos dos efeitos do sacrifício de Cristo, que é o perdão para a nossa vida e passar a ter comunhão com Deus através de Jesus e sermos habitação de Cristo. Então, a gente morre para os nossos desejos carnais, para os nossos desejos pessoais, para as nossas inclinações, convidando Cristo a morar no nosso coração e a orientar o nosso viver. A gente vê isso mais como um nascer no espírito, né? É um novo nascer no sentido de deixar Cristo entrar na nossa vida e orientar daí para frente o nosso viver. Você vai entender melhor na continuação aqui, olha. A intervenção do Vinícius aí, né? Porque a gente tem a questão, né, de que a gente estava morto, né? E em Cristo a gente passa a viver, né? Quando a gente é salvo, né? Pois vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. É com base nisso que você está questionando aí, Vinícius? E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não é muito bem isso não, Beth, porque soou meio estranho para mim essa questão de que só se o Edman falou que a ação seria completa na ressurreição. Isso. Aí sim. Mas é. Então assim, até se cumprir essa lacuna aí sim. Uhum. Mas que soou meio estranho para mim. Entendi. Mas na hora que eu expliquei, né, eu destaquei para você que nós ainda temos essa realidade pecaminosa, né, no nosso corpo, na nossa vida, mas a gente quer que ela não prevaleça, mas que Cristo morando em nós é que prevaleça e que ele passe a orientar o nosso viver. Mas vamos seguir aqui. Paulo, meus irmãos, foi transformado em um Paulo totalmente novo. Oi. Oi. Eu queria trazer à nossa memória, eu não achei aqui, mas o apóstolo Paulo fala que a gente precisa mortificar o nosso eu cada dia. Pela manhã, ele fala que ele mortifica a carne. Então, quando a gente faz isso, a gente está dando lugar ao Espírito e mortificando a nossa carne. E esse é o alvo de Deus na nossa vida, porque assim nós vamos estar sendo santificados e buscando a perfeição em Cristo. Então, mortificar o nosso eu precisa ser diário e aquilo que Jesus falou, né? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e depois seguir a Cristo. Exato. Quando
nós morremos, né, espiritualmente com Cristo, né, por força do seu sacrifício na cruz, abre-se a oportunidade para uma nova realidade, que é Cristo habitando em nós, Cristo em nossos corações. Isso aí é que vai fazer toda a diferença no nosso viver. Paulo se vê tão unido, né, à morte de Cristo, que ele chega a dizer, né, já não sou eu quem vive. Olha só que interessante a afirmação de Paulo. Já não sou eu quem vive, né, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Paulo passou a experimentar o próprio Senhor Jesus Cristo em sua vida, através do Espírito Santo de Deus no seu coração. E esse Espírito de Deus, né, que passa a ocupar o seu coração, a sua vida, Os pensamentos, né, as ações. Ele passa a motivar os pensamentos, ele passa a motivar as ações. Então, é o próprio Cristo vivendo em seu corpo, né? Essa experiência de Paulo é muito rica, né, de um novo viver. Ele não mais está dominado pelo poder, pelo controle, pela escravidão ao pecado. Né? Por quê? Porque ele abre espaço para uma nova realidade de vida. Meus irmãos, quando a gente pensa em morte, né? Às vezes a gente pensa em derrota, né? Mas a morte de Cristo ali por aquele povo, né? Por nós também, longe de ser uma derrota, foi um triunfo sobre o pecado e o controle, né, que ele exerce sobre nós, né? Por causa disso, meus irmãos, Paulo se tornou uma nova pessoa. Paulo passou a experimentar uma nova identidade e um novo potencial. Essa nova realidade que Paulo experimentou é que motivou essas declarações de Paulo, registradas em Gálatas 2, 19 e 20. Inspirado, né, pelo Espírito Santo, é que ele declarou e foi registrado para nossa edificação, né? Então, a gente não precisa mais, quando nos rendemos a Cristo e somos crucificados com Ele, a gente não precisa mais suportar o peso do pecado, o peso da lei, o domínio do pecado sobre a nossa vida. A gente se entrega para Cristo e deixa Cristo dirigir o nosso viver. E a gente não precisa mais reagir na nossa vida, nas nossas experiências, da mesma maneira que a gente reagia às velhas situações e circunstâncias do nosso viver. Então, é uma realidade nova, né? É uma experiência nova, é um viver novo, é um coração novo. Mas vamos entender isso melhor ainda através de 3 verdades redentoras. Nós vamos examinar 3 aspectos daí, 3 verdades redentoras no nosso viver. Muito bem. Ah, tá. Eu estou brigando com a janela aqui por causa das luzes do sol aqui. Desculpa, gente. O que você quer que eu faça? Aqui, Ah, tá. Deixa eu fechar aqui. aí, deixa aberto um pouquinho. A primeira é a realidade presente, né? Mas Cristo vive em mim. Desculpa, gente. O que você precisa? Deu uma folha aqui. A primeira verdade. Aqui é a terceira. Você viverá com integridade. Aqui, ó. Ok.
Então vamos lá. Não, aqui é implicação delas. Cadê a primeira verdade? Oi, Edmar. Oi, desculpa aí. Posso ajudar aqui uma coisa? Ok. É o seguinte, é que da maneira como tá, o moço colocou lá no livro, né? Das 3 verdades, a primeira você falou, né? Eu acabei de falar. Justificado, exatamente, com Cristo. A segunda realidade, né, agora. Distraiu aqui com a janela, com o sol, com tudo, foi uma confusão. Vamos lá. A segunda realidade, a segunda grande verdade redentora é a declaração de Paulo, né? Mas Cristo vive em mim. Essa declaração de Paulo vai nos ensinar que o velho Paulo, ele não foi melhorado, meus irmãos, em uma versão aperfeiçoada do próprio Paulo, entendeu? Ele também não está querendo dizer que o novo Paulo é melhor preparado no que diz respeito a enfrentar o pecado, controlar o pecado em seu coração. Não, não é isso que a gente precisa, né, compreender. Na verdade, o velho Paulo foi substituído pelo próprio Cristo, que passou a viver no coração de Paulo, entendeu? Então, nós somos, na verdade, para termos vitória, substituídos pela ação de Cristo na nossa vida, né? Paulo está dizendo que agora Cristo tem o controle do seu coração. Cristo, né, passa a habitar e ser Senhor na vida de Paulo, e é isso que a gente quer para as nossas vidas, né? Que Cristo também passe a habitar em nossos corações. Essa é a reconhecimento, né? Ele já habita. Essa é a base, né, do Evangelho, né? Cristo vivendo em nós, morrer crucificado com Cristo, para que Ele possa viver em nossos corações, para a gente viver a vida de Cristo. Nosso coração é novo porque Cristo vive, passa a viver nele, no nosso coração. Nosso coração pode ter agora reações em novas maneiras. Nós podemos reagir de forma diferente aos calores da vida, porque Cristo vive em nós. Por isso, nós não somos mais dominados pelo pecado. Isso vai gerar em nós um novo potencial para crescimento, um novo potencial para mudanças em nosso viver, né? Por isso a importância, né, das lições anteriores e da gente entender, né, o que é esse potencial. A terceira verdade redentora está aí, está relacionado aos resultados, né, para a vida cotidiana. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa terceira verdade redentora está relacionada agora a esse novo viver, né? Esse novo viver que é vivido pela fé, né, experimentado, né, pela fé, agora a gente vive debaixo do poder e da graça de Cristo, que passa a habitar em nossos corações, né? Não nos avaliamos mais daquela velha maneira, confiando, né, na nossa formação, no nosso talento, nas nossas experiências e sucesso, porque Cristo vive em nós, nós podemos buscar fazer o que é certo em desejos, pensamentos, palavras, ações, sem nos preocuparmos com as bênçãos e com as lutas que enfrentaremos. Nós continuaremos, né, a enfrentar o calor,
as circunstâncias desfavoráveis, as lutas, as perdas, mas Cristo vai fazer toda a diferença no nosso viver. Com exemplos bem simples, meus irmãos. Por exemplo, uma mãe passa a falar com paciência com seu filho, quando antes ela falava com ira, ela se manifestava com ira. Então, uma mãe que vive essa nova experiência, ela passa a falar com o filho com amor, com carinho, com paciência. O cônjuge que chega cansado em casa, ele ainda se oferece, se mostra à disposição para servir, para ouvir, né? E ajudar, contribuir, ouvir, né, as dificuldades do lar, participa, né, da vida do lar. Uma amiga que sofre, né, ofensas menores do relacionamento, ela escolhe ignorar essas ofensas, né, desprezar essas ofensas, em vez de encerrar o relacionamento com a sua amiga, ok? Quantas vezes, né, a gente se decepciona com as pessoas, né? Então, essas decepções que a gente tem, às vezes, muitas vezes a gente se deixa afastar, né? Porque não consegue ignorar, minimizar, né? Então, em vez da gente desistir dos relacionamentos, a gente passa por cima daquilo que é menor e buscamos forças em Deus, né, para a gente ter um relacionamento proveitoso, né? Então, olha, só por esse início a gente vê que o ensinamento de Paulo é imensamente prático para o nosso viver. E é para agora, né? É para agora, igual ele fala aí, ó, e esse viver que agora, né, tenho na carne. Ele tem o potencial de alterar radicalmente a forma que vivemos e reagimos nos nossos dias. Agora, a gente vai ver uma série de implicações práticas desse viver com Cristo. Agora, lembrando que a Maris, do texto, né, Maris, que você não lembra onde que estava, mas que ela comentou lá atrás, né, da gente, a cada dia, carregar a nossa cruz, a cada dia a gente tem que mortificar o nosso eu para Cristo viver em nós, senão não tem jeito, né? É um cuidado diário também. Esse viver, ele depende disso também, né? 3 implicações redentoras, né? 3 implicações práticas. E o primeiro conjunto de implicações é que você viverá, né? Você poderá viver com integridade pessoal, né? Por quê? Porque não é Cristo, não é você mais, é Cristo vivendo em você. Você certamente desejará examinar-se no espelho da palavra de Deus. Você vai buscar se conhecer à luz da palavra de Deus. Qual é a sua natureza? Quais são os problemas que você enfrenta? Então, quando você busca conhecer a Deus, você cada dia se conhece melhor. Então, quando você se conhece no espelho da palavra de Deus, você vai compreender as suas dificuldades, as suas falhas, as suas facilidades, né, de andar por um caminho que não agrada o nosso Deus. Então, a primeira implicação prática é essa: você se examinar no espelho da palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é a busca diária da palavra mesmo, e nos rendermos, né, a esse corte, né, da palavra, a esse diagnóstico que a palavra vai nos dar, né?
Você se conhecendo, né, biblicamente. Em segundo lugar, você vai experimentar, desenvolver, por força do amor de Cristo por você, um senso também de gratidão, um senso da necessidade dos seus irmãos. Você vai passar a viver uma vida mais autêntica, mais aberta, mais humilde, mais acessível e acolhedora às pessoas, porque Cristo também te acolheu, né? Cristo vai te mostrar o seu exame no espelho da palavra de Deus, vai te mostrar o que é importante e o que você deve desprezar. O que você deve frutificar em sua vida, o que traz resultados para a glória de Deus. Então, a gente vai ter assim uma nova disposição, né? Por força do amor de Cristo por nós, um novo senso de necessidade, de gratidão e de amor ao próximo. Em terceiro lugar, você será honesto em seus conflitos. Olha que importante isso. E expressará com sinceridade as suas emoções, qualquer que sejam elas. As suas emoções você vai expressar com domínio próprio, mas sem medo de admitir o que você está sentindo. Você vai ser transparente e verdadeiro nas suas expressões. Nós vamos parar de esconder a poeira debaixo do tapete. Nós vamos parar de fingir. Nós vamos ser autênticos e íntegros, né? Uma integridade pessoal nas nossas manifestações. O segundo conjunto de implicações redentoras, né? Implicações práticas da nossa vida, é que você criará um clima de graça em seus relacionamentos. São os efeitos, meus irmãos, de Cristo vivendo em nosso coração, né? Você perdoará como tem sido perdoado por Deus. Olha, é uma disposição nova. Em vez de fecharmos, nos trancarmos, desprezarmos, né, o pedido de perdão do nosso próximo, nós vamos ser solícitos em perdoar, porque nós também somos perdoados. Você será misericordioso com o próximo, com o pecado do próximo, com base na misericórdia que você recebeu de Cristo. Então, você vai buscar em Cristo capacitação para afastar as posturas defensivas, em que você fica se justificando, argumentos de racionalização, defesa de justiça própria, desejo de culpar os outros. Você começa a afastar todas essas posturas para você mostrar misericórdia com o seu próximo, como Cristo tem mostrado, né, essa misericórdia por você. Você procurará servir ao seu próximo de maneira útil, de maneira palpável. Então, não apenas de palavra, né? Você, conhecendo a necessidade do próximo, você vai se dispor a servir. Você vai se dispor a fornecer, né, aquilo que o seu próximo está precisando. Seja o que for, seja uma simples palavra de consolo, ou seja, satisfazer uma necessidade. Você vai se abrir para essa nova forma de agir. Você vai perseverar, você não vai desistir. Quando você for tentado a desistir, você vai buscar capacitação em Cristo para ser tolerante, para ter longanimidade, ter clemência, paciência, e você vai perseverar sem desistir naquelas vocações que Cristo
atribuiu a você, para o que Cristo chamou você para fazer. Você vai fazer o que é certo, mesmo quando o calor, né, permanecer, as dificuldades estiverem presentes. O terceiro conjunto de implicações, né, é essa, então, né? De agir, vai ser agir com uma graça corajosa, uma verdade construtiva. Você agirá com essa graça. Você vai falar com honestidade na busca da unidade. Você não vai ficar dividindo. Não, você vai procurar ser aquela pessoa que contribui com a unidade. Você vai buscar oportunidade para abençoar os outros. Você vai buscar paz, você vai buscar bênçãos para as outras pessoas, em vez de você se acovardar em silêncio ou distorcer a verdade. Não, você vai trabalhar com a verdade para abençoar outras pessoas, e em vez de silenciar de uma forma covarde, né? Às vezes a gente se vê diante de uma dificuldade e a gente se acovarda, fica calado. Quando Cristo te despertar para alguma coisa no seu coração e você sentir, né, paz no seu coração de que aquilo tem estrutura, né, na palavra de Deus, você pode confirmar aquilo na palavra de Deus, você não vai ficar em silêncio, você vai agir com verdade, uma verdade que constrói. Verdade é amor. Em amor. Você não vai falar a verdade de qualquer maneira, né? Sempre vai se manifestar, procurar se manifestar com amor. As suas reações serão mudadas pela palavra de Deus e não pelos seus interesses egoístas. Não, você não vai agir pelas expectativas de terceiros, pela expectativa daquele outro que está envolvido no seu problema. Não, você vai agir para fazer a vontade de Deus, porque Cristo é que vai estar te mostrando o passo que você deverá dar. O que o outro vai pensar de mim se eu fizer isso? Não. O que Deus, né? O importante é isso. O que Deus quer de mim, né? Muitas vezes nós enfrentamos pressões exteriores, mas a gente deve lutar contra essas pressões exteriores e nos capacitar em Cristo para a gente dizer a verdade, né? A gente vai estar focando na cruz, abrindo oportunidade para Deus continuar a boa obra que Ele iniciou na nossa vida, né? Você vai dizer o não quando se mostrar necessário, no lugar do sim. Às vezes a gente não quer dizer não, né? Para muitas coisas. Mas a gente vai aprender a dizer não. E vai ter coragem. Teremos coragem, né? A ação de Deus no nosso coração vai nos capacitar a afirmar sim quando a gente tiver que dizê-lo no lugar do não. Ou o contrário também, né? A gente vai dizer não quando a gente não deve dizer o sim. E buscar paz também, né? Sempre buscar paz no lugar da guerra, né? Ser de pacificado, para a gente ser pacificador e ser chamado filho de Deus, né? Está lá nas bem-aventuranças. Outra coisa, meus irmãos, nós usaremos, né, os nossos talentos e os dons, né, que Deus distribuiu a cada um de nós, para a glória de Deus em primeiro lugar, e para beneficiar os nossos próximos, o nosso próximo, os nossos irmãos. Então, nós vamos usar os recursos que Deus tem nos concedido, talentos pessoais, aqueles dons, né, que nós identificamos na nossa vida, e todos os demais recursos para a gente glorificar a Deus e beneficiar o nosso próximo. Você falou em falar o não, falar o sim, falar a verdade também, mesmo
quando tem prejuízo, né? Que aquilo vai te gerar um prejuízo, né? Essa verdade vai aparecer, a gente vai falar, né? Às vezes, né, uma verdade, a princípio, ela se mostra prejudicial a nós. A princípio, né, meus irmãos? Porque a verdade, ela é a verdade. Se ela é a verdade, ela é boa para nós. Né? Então, às vezes, a gente faz uma análise imediata, corrida, né? Nossa, mas isso aí vai ficar difícil para mim. Mas se for a verdade, a gente tem que se posicionar diante dela e firmá-la na nossa língua, na nossa atitude, na nossa ação, né? Você não dará espaço para a ira, para a amargura, mas você entregará tudo ao Senhor, né? Se somos ofendidos, se somos maltratados, isso nos atinge, a gente sente, né? Mas em vez da gente desenvolver a ira e a amargura, né, no nosso coração, a gente ora, entrega isso nas mãos de Deus e pede para que Deus haja no sentido de mudar a situação. Esses três conjuntos, meus irmãos, de implicações práticas no nosso viver, devem ser sempre reconhecendo são novas maneiras de reagir que decorrem da verdadeira presença de Cristo no nosso coração. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha aí essa nova tela aí. E se você falhar? Se eu falhar? Se nós falharmos? Mesmo, não é, convidando Cristo para morar no nosso coração, abrindo espaço para Ele, a nossa natureza ainda é inclinada ao pecado. Por isso que a gente quer fazer essa substituição, né? Morrendo para a nossa vida pecaminosa, A cada dia, a cada dia, e deixando Cristo agir em nós, né? Nós não devemos nos surpreender quando essa guerra se levanta dentro de nós, né? E vai levantar todo dia, né? A nossa natureza ainda tem essa inclinação, né? A diferença é que Cristo agora está vivendo em nós. Se falharmos, meus irmãos, a cruz nos oferece a oportunidade de confessar a nossa falta e nos arrependermos da nossa falta, do nosso pecado. Lembre-se, meu irmão, que o nosso pecado nunca vai surpreender a Deus, nunca vai ser surpresa para Cristo, né? Porque foi por causa desse pecado que ele morreu, que ele pagou, né? Com o seu sacrifício, o nosso pecado, qualquer que seja ele, né? A cruz também nos oferece a oportunidade do perdão todas as vezes que essa falha acontecer. Nós não precisamos mais carregar nos nossos ombros o peso do pecado. Não precisamos mais ser dominados por esse pecado, né? E quando a gente falhar, a gente deve correr para o Senhor e não para longe do Senhor. Muitas vezes, né, a gente às vezes fica até envergonhado e a gente se esconde, né, como Adão e Eva fizeram. Não, a gente, em vez de correr para longe de Deus, a gente deve correr para o Senhor na direção, né? Cada fracasso nosso vai nos lembrar da razão por que Cristo morreu. Cada confissão nossa vai nos lembrar do perdão que nós temos à nossa disposição. Meus irmãos, que todas essas implicações, todas essas verdades, né, espirituais dessa lição possam ser aplicadas em nossas vidas. Eu queria destacar ainda por último esse versículo aí, ó, 2 Coríntios, o 5:15. Vamos ler juntos então. Os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu. 2 Coríntios 5:15. Que a gente possa, meus irmãos, ter essa experiência de uma nova vida, né? A cada dia, de novas reações, de novas maneiras de reagir, de novas maneiras de ver a realidade espiritual que nós alcançamos quando convidamos, né, Cristo a viver no nosso coração. Ok? Muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Quando a gente reconhece que a gente é pecador mesmo e precisa de Cristo, né? Isso aí. Deixa eu voltar para aqui. Ok? Isso. Alguém quer fazer alguma observação? Marise, Demar? Não, joia. Excelente. E nós cremos, né, como o Edma colocou aí, que nós temos também um compromisso uns com os outros pela ação comunitária de Deus, né? O Espírito Santo de Deus nos usa uns na vida todos, desde os mais próximos, né? O marido, a esposa, os filhos, até mesmo os irmãos da família, as pessoas próprias, os amigos que a gente tem mais proximidade, que tem também esse compromisso de vida com Deus, né? Que são nova criatura, né? Que também vivem que a sua vida é Cristo, e também no contexto da igreja. E eu queria então, viu, Edma, pedir aos irmãos que a gente tenha esse compromisso de orar uns pelos outros, né? Agora aí a gente está vendo as carinhas aí, as famílias, né? Alguns aí, tem gente sozinho também, né? Por causa da pandemia, está até sozinho alguns dias, e é tão difícil às vezes a gente estar sozinho, mas é tão bom a gente saber, em primeiro lugar, que Cristo, né, vive em nós. E em segundo lugar, que a gente tem os nossos irmãos que Deus providenciou para estar orando por nós, para estarem nos ajudando, nos sustentando em oração e também conversando, estimulando, né, ao amor e às boas obras. Você ia falar? Eu queria, dentro disso que o Demar falou, né, dar o nosso acolhimento aí para a Mônica e a Cláudia, que chegaram hoje. Acho que é a primeira vez que elas estão conosco. E A Mônica é a segunda. Mônica é a segunda. E hoje a Graciela e o Rodrigo, né, conseguiram participar, conseguiram, por causa das crianças, vocês não estavam vindo, né? Conseguimos, nós colocamos cada uma num computador e a gente conseguiu conciliar. Elas estão ficando mais independentes. Graças a Deus. Ótimo, bom demais. Muito bom. A gente está feliz de estar de volta. Ai, a gente de vocês aqui, ó, conosco. Estava sentindo falta de vocês. Nós também, muita. Então vamos orar, né, gente? Que já está pertinho do horário do culto. Eu não sei se vocês gostariam de orar aí, você e a Beth, né? Vamos fazer 2 orações, Tem né? o tempo Voluntárias. Não, o tempo não dá, não. Dá não? Quantas horas? Dá não. Uma oração só. Uma oração breve aí, agradecendo a Deus por esse momento, né? Ora para nós, Edemar. Tá bem, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome com gratidão pela obra de Cristo na nossa vida. Agradecemos pela cruz, porque o Senhor Jesus, nós temos nos relatos da tua palavra, Deus, quão foi duro, difícil para ele como homem que ele é também, Deus e homem, ele sofrer tanta dor por causa dos nossos pecados. Mas ele, ó Deus, fazendo a tua vontade, e hoje com tanta alegria e satisfação pela sua obra, ele trabalha em nós por meio do teu Espírito e faz valer toda a sua obra na cruz, nos salvando de uma vez por todas da condenação do pecado, do inferno,
nos dando uma nova vida e agora nos santificando dia a dia, ó Deus, nos preparando para o dia em que não mais estaremos presos a um corpo corrompido, corruptível, mas com um novo corpo que o Senhor haverá de nos dar, ó Deus, uma nova mente plena de alegria em te servir e andar na tua presença. Mas agora, enquanto aguardamos, ó Deus, nós sabemos que nós estamos sendo preparados, estamos sendo moldados conformes à imagem do teu Filho. E isso tudo Jesus conquistou na cruz. Por isso que nós te agradecemos, ó Deus. Nós amamos essa mensagem maravilhosa que nos enche de esperança e de alegria para te servir. Pedimos humildemente, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos dê a bênção de percebermos essa obra dia a dia e de nos alegrarmos no Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em nós e na vida dos nossos irmãos na igreja. Cada vida que o Senhor resgatou. Faz com que essa mensagem maravilhosa dê muito fruto na nossa vida. Firme os nossos passos, ó Deus, na tua palavra e na alegria da tua presença santa na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Então, Um abraço. Um abraço para todos. um abraço.